Bom dia, gente. Vamos sentar. Eu tinha certeza, durante essa semana, que esse seria um domingo de sol, e bem quente, porque eu já estou torcendo para isso. Eu já sou carioca, né? Então eu gosto do sol. E quarta-feira à noite caiu chuva. Começou a chover. Quero começar essa manhã dando as boas-vindas a algumas pessoas. Jeff está aqui de volta depois de 6 meses, né? Parecem 6. Foram 2 meses que pareciam 6. Esses 2 meses nunca acabavam, né? É bom tê-los aqui. A Daiane não está bem por causa da garganta, né? A adaptação ao clima de novo, mas bem-vindos aqui, de volta. Agora eles vão ficar aqui por uns 50 anos, sem sair. Então, é bom tê-los aqui. João Marcos também, que nos visita aqui essa manhã. É bom tê-lo aqui. Vamos começar lendo um texto do Evangelho de João. O Evangelho de João é uma apologia, uma apologética, na verdade, de Jesus Cristo, né, sobre a divindade de Cristo. E João escreve de uma forma tão brilhante. E quando ele faz o primeiro capítulo de João, ele basicamente ataca algumas filosofias que no mundo naquela época eram bastante comum. Quando ele diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele é a palavra, Jesus é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Ele ataca aqui a filosofia gnóstica. No versículo 12 ele diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, a esses deu o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A doutrina ou a filosofia gnóstica não acreditava que a matéria era boa. Então, eles acreditavam que o espírito é bom, tudo que é do espírito é bom, mas o que é matéria é ruim. Então, eles não criam que Jesus poderia vir em carne, porque nada que é matéria é bom. E aí João diz: ele veio, olha só o que ele diz: aquele que a palavra tornou-se carne, ele tornou-se carne, e viveu entre nós. Ele não era só um espírito, um fantasma, ele tornou-se carne. E ele continua dizendo que nós vimos a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a palavra, Jesus é a vida, Jesus é a luz. E ele diz que todos os que o receberam, que creram no seu nome, a esses deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando ele veio ao mundo, o mundo não o conheceu. Jesus investe em todas as pessoas, em todas as pessoas. Talvez a gente tenha arraigado em nosso coração uma doutrina bastante calvinista, que diz que tem os eleitos, e os eleitos ao inferno, os eleitos ao céu. A gente não vai discutir isso aqui, mas fato é que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos. O problema é que nem todos os homens querem, nem todas as pessoas o aceitam. E ele diz: mas o mundo não o conheceu porque não o receberam. Mas os que o receberam, a esses sim, deu o direito de serem filhos de Deus. Estamos aqui essa manhã porque cremos que Jesus veio. Estamos aqui essa manhã porque cremos que Jesus é a luz, Ele é a palavra que chama as coisas à existência. Chamou a sua vida à existência, chamou a minha vida à existência. Ele é a realização da vontade de Deus, como diz o texto. Ele é Deus em ação. O próprio Jesus é o Deus em ação. Bom estar aqui de volta depois de uma semana fora, né? David fez aquela realização do culto no domingo passado. Estamos felizes por ter pessoas que dão sequência e a gente não faz falta. Mas eu senti falta de vocês, senti falta de estar aqui.
Então, graças a Deus, estamos de volta e podemos nessa manhã celebrar juntos a esse Jesus que chama as coisas à existência, é a realização da vontade de Deus, é o próprio Deus em ação. É esse Jesus que queremos celebrar aqui essa manhã. Queremos celebrar o Senhor das nossas vidas, aquele que é a palavra que se tornou carne, viveu entre nós, do qual nós vimos sua glória, cheio de graça e de verdade. Vamos orar? Bendito Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar aqui mais um domingo, de poder celebrar o Teu nome, de poder ouvir da Tua palavra, de poder rever amigos, de abraçar irmãos. É muito bom quando a gente sente essa saudade, esse desejo de estar juntos, e essa manhã, como Tua família, reunidos aqui num só lugar, bendizemos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é Deus. Como vimos na Tua palavra, o Senhor é Deus em ação. Jesus é Deus em ação. Louvamos a Ti, Senhor, por essa manhã, pela oportunidade que temos de estar aqui. Entregamos ao Senhor esse dia, pedimos que o Senhor use esse tempo para falar ao nosso coração, mas nós também queremos, nessa manhã, usar esse tempo para bendizer o Teu nome. Agradecer ao Senhor pela semana que o Senhor nos deu. Obrigado pelos livramentos, pelo sustento. Obrigado pela graça, pela misericórdia, pelo Teu amor. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por tantas coisas que o Senhor tem feito, dos quais nós temos usufruído. Agradecemos ao Senhor por essa manhã, por esse tempo em que podemos celebrar juntos como Tua igreja. Convidamos ao Senhor aqui essa manhã para ser o convidado especial, para ser o objeto da nossa adoração. Receba o nosso louvor, Pai, receba a nossa adoração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, provavelmente, David deve ter falado sobre a questão de falar menos. E na continuidade desse domingo, eu quero passar um tempo com vocês no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que é a sequência da nossa série sobre o livro de Tiago, onde hoje, nessa manhã, eu quero falar sobre fé que nós precisamos para obedecer. Eu acho que um dos maiores desafios para cada cristão, para a minha vida, para a sua vida, para cada igreja, pode ser resumido numa palavra só: obediência. A obediência ela é tão complicada que quem tem filho sabe o desafio que é de você ensinar esse princípio de obediência. E é interessante que quando você quer que o seu filho obedeça, simplesmente por obedecer, ele não surte efeito, né? Eu lembro que quando eu era criança e quando meus pais me pediam para que eu fizesse algo, e eu perguntava ou questionava por quê, e eles diziam para mim, porque eu estou mandando, isso não satisfazia meu coração, e provavelmente eu não obedeceria. Então, a razão da obediência é muito importante. Por que nós queremos que a criança obedeça? E a Bíblia não é diferente. A Bíblia nos dá princípios do porquê é tão importante a obediência. E é fácil viver no mundo de fantasia. Por fora, fazer de conta que está bem, mas lá por dentro a gente está mal. O mundo de fantasia é muito simples e fácil de ser vivido. Agora, o que é a importância? Qual é a importância da obediência na economia de Deus? Dentro daquilo que Deus deseja, qual é a importância? E nesse domingo, então, eu quero olhar para essa importância, né, que nós vemos em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, e tirar alguns princípios para que a gente possa aplicar em nossa vida. O bom do livro de Tiago é justamente isso, essa praticidade. Tiago é extremamente prático. Apesar de muitos acharem que o livro de Tiago não tem teologia, ele tem teologia, mas não é a intenção do livro ser teológico. A intenção do livro é justamente ser prático. Vamos ler então esse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Se você tem tua Bíblia aí, você pode abrir comigo. Eu não tenho para projetar ali, tá? 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Vou repetir. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.
Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquece o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Um dos primeiros princípios que a gente pode ver nesse texto é que tudo gira em torno de obediência, tudo gira em torno, e não é o suficiente ouvir a palavra de Deus. Se fosse suficiente ouvir a palavra de Deus, estaria bom, não é? Mas não é suficiente ouvir a palavra de Deus. Essa redundância é proposital, tá? Suficientemente suficiente. É proposital, né? Não, surgiu agora, né? Eu tive que dar um jeito. Mas, na verdade, não é suficiente ouvir. Nós precisamos praticar. No domingo passado, possivelmente, David falou sobre a importância de sermos capazes de ouvir a voz de Deus, ou de ouvir Deus falando ao nosso coração. Mas Deus espera que cada cristão dê o próximo passo. Um passo Deus já tomou, que é a questão da salvação. Quando nós olhamos para o livro de Tiago e os escritos de Paulo, a gente acha que é uma contradição, porque parece-me que Paulo diz que é pela graça e Tiago diz que é pelas obras, mas Tiago diz, dentro do contexto do livro, de que Deus já deu um passo em direção à humanidade. Agora é a nossa obrigação de dar o próximo passo. Nós temos que seguir em frente, e ouvir somente não é suficiente. Não é. Deus espera, então, que a gente dê o próximo passo. E a pessoa que sabe o que é errado, o que está fazendo e continua fazendo, é vítima de auto-engano. Olha só o que o texto diz no primeiro versículo que acabamos de ler: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. O que é um auto-engano? A pessoa sabe o que é errado, mas continua fazendo. Se torna vítima de um auto-engano. Eu não sei se vocês já ouviram falar de John Dillinger. Ele foi um famoso ladrão de banco dos anos 30 nos Estados Unidos. Uma das coisas que me chama a atenção num dos assaltos que ele fez num banco foi a inteligência que ele usou para fazer aquele assalto. Ele chegou num banco, ele e o bando dele entraram e disseram: nós estamos procurando um lugar para filmar um filme, e achamos que esse lugar seria perfeito. E as pessoas dentro do banco olhavam e riam, enquanto eles roubavam o banco, fazendo de conta que estavam filmando um filme. Mas, na verdade, a coisa era real. Eles estavam realmente assaltando o banco, mas ninguém tomou conhecimento. Estavam olhando, rindo, achando que fazia parte de um teatro. Isso sim é enganar o outro, né? E esse fingimento que eles usaram conseguiu convencer outra pessoa, conseguiu enganar as pessoas. É dito por aí o seguinte: se você engana alguém, você é estúpido, mas é inteligente. É? E hoje em dia basicamente a pessoa é tida como esperta, né? Como diz o Gilson, esperto. A pessoa que engana o outro é estúpido, mas é inteligente, porque conseguiu enganar. Mas a pessoa que engana a si próprio é mau caráter e estúpida. É o que o texto diz de Tiago. Ele diz: nós nos enganamos a nós mesmos. Se você sabe que é errado roubar, mas continua roubando, você está sendo vítima de um auto-engano. Você está se enganando. E isso vai acontecendo uma coisa na nossa mente que vai fazendo com que nós não sintamos mais as coisas, o peso. E os pecados na nossa vida são exatamente assim. Quando nós começamos a praticar algo que nossa consciência nos acusa de estar errado, e nós nos enganamos a ponto de conseguir vencer essa consciência, na próxima vez não vai ser mais tão difícil. Se você ler um livro que é Mente Assassina, não sei se vocês já viram isso, é uma psicóloga, eu não sei se é uma psicóloga de fato, ou se é uma terapeuta que trabalhou com assassinos em série. E ela estudou a mente desses homens, e ela percebeu que eles começaram pequenos, quando crianças ainda, machucando animais. Eles começaram machucando animais, e depois foram crescendo até a coisa se tornar serial. E eles começaram a matar pessoas em série. Ao primeiro sinal, quando nossa mente nos acusa e nós vencemos ela, nós corremos o risco de ter uma mente
autoenganada. E é o que Tiago nos chama a atenção. Ele diz, olha só, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, porque se vocês forem apenas ouvintes, vocês vão se enganar. Porque é fácil você ouvir uma palavra, é fácil achar bonito, desafiadora, mas entra aqui e sai por lá. Ele diz, sejam praticantes. E é isso que Tiago então diz. A pessoa que engana a si própria é mau caráter e estúpida. Essa é a ideia que Tiago está dizendo, mau caráter e estúpida. Não é chocante quando você lê um texto assim e fala, puxa vida, eu sou um mau caráter, eu sou um estúpido. Quantas vezes eu cometo erros assim, que eu me auto-engano? Várias vezes já passei por isso. E depois, quando você se dá conta, você diz, cara, que coisa. Auto-engano é a estupidez e é também ser mau caráter. Segunda coisa que esse texto nos traz de princípio é ouvir a palavra é como olhar para um espelho. Versículo 23 e 24 diz isso. Qual é a função do espelho? Por que a gente tem espelhos em casa? Como é que é? Sim, para você se ver. O que mais? Alguém falou? Pentear o cabelo? Alguém disse? Pentear o cabelo, fazer a barba, refletir nessa imagem, claro. E por que a gente quer ter espelhos em casa? Como é que é? Se admirar, isso é um narcisismo, né? Eu quero me admirar. Mais alguém? Não, estou brincando, a gente gosta, né? A gente gosta de ver se está tudo certo. Imaginem a seguinte situação. Uma pessoa acorda cedo de manhã e ele olha no espelho, ele vai direto ao banheiro, olha no espelho, ele vê aquele cabelo torto, como diz a Penha, um ovo no cabelo, ramela no olho, cara amassada. Ele olha, vê aquilo e diz, pô, eu preciso dar um jeito nisso. Mas quer saber? Eu vou fazer isso depois do café. E ele desce, ele vai então para a cozinha, ou para tomar o café, não sei onde é a sua mesa, se é na cozinha, se é na sala, enfim. Ele toma o café da manhã e ele lembra, puxa vida, eu precisaria ler o jornal. Então ele vai à internet, lê o jornal, começa a ler os jornais todos, e de repente ele se flagra e diz, estou atrasado para o trabalho. Ele sai correndo. Ele simplesmente esqueceu a ramela no olho, o ovo no cabelo, a ruga na cara, né, o amassado, não sei se é rugas que fala agora. Esse homem sai correndo, ou essa pessoa sai correndo, se veste e lá está ele lá para fora da casa e já esqueceu. Tiago diz que é assim que a pessoa que olha para a palavra de Deus, não pratica, acontece. É exatamente assim. Ele olha para a palavra de Deus, ele ouve a palavra de Deus, ele sabe o que precisa ser mudado, ou ele percebe e diz, puxa vida, isso aqui está ruim, isso aqui não está de acordo, eu preciso mudar isso. Só que daí as outras coisas vão tomando lugar, se tornam prioridade na vida dele, outras coisas, e ele não decide fazer essas outras coisas primeiro. E aquilo que ele percebeu que precisava ser mudado já perdeu a força. Porque se você tivesse espelhos na tua casa inteira, toda hora você olharia e veria aquilo. Mas o espelho está em lugares estratégicos, ou no quarto, ou no banheiro, onde você vai exatamente para mudar alguma coisa no seu rosto. Não está na tua cozinha, não está na tua sala. Aí você vai esquecer do seu rosto, a não ser que realmente a pessoa for muito narcisista. Aí vai ter na sala, vai ter na cozinha, vai ter. Mas a palavra de Deus, quando você olha para ela é como um espelho, ela diz exatamente quem você é. A palavra de Deus diz exatamente quem nós somos, e nós somos pecadores que não merecemos a graça de Deus. E nós olhamos para ela e sabemos que nós temos áreas na nossa vida que precisam ser mudadas. E olhamos para ela e vemos que tem ramela na nossa vida, que tem um ovo na nossa cabeça, que precisa ser retirado. E olhamos e dizemos, de fato precisamos mudar, porque o espelho está aqui na minha frente, não estou fazendo nada para mudar isso. Só que as correrias do dia a dia fazem eu botar o espelho de lado e começar a priorizar essas coisas, e eu saio correndo, fazendo outras coisas, e ela perde o valor. E eu saio. É como se você ouvisse um sermão, ou lesse a palavra de Deus e pensasse, eu preciso fazer algo com relação a isso, eu preciso fazer algo. Mas você tem outras coisas para fazer.
quando a vida começa a ficar ocupada demais, quando nós nos ocupamos demais com as coisas, vamos deixando de lado esse espelho que é a palavra de Deus, né? Você tem coisas para fazer, você tem lugares para ir, você tem pessoas para visitar, você simplesmente esquece. E a gente vive num mundo onde nós tivemos essa oportunidade de ver isso agora, na semana passada, eu conversando com Raquel sobre isso. Em Santo Antônio do Glória, o tempo passa devagar. Você percebe, puxa, o tempo passa tão devagar, por que será? Não que o tempo aqui seja menor, mais curto do que lá, mas as pessoas não têm esse mesmo ativismo que a gente tem aqui. Para você chegar na Barra é 40, 50 minutos, dependendo do trânsito que você pega. Para você marcar duas coisas aqui no Rio de Janeiro, para você fazer ao mesmo dia, é impossível. Você tem que marcar uma coisa só, e olhe lá se você consegue ainda fazer. Porque é intenso, é muita coisa, e quando você vê o teu dia acabou e se diz, eu não fiz quase nada, eu não consegui dar conta, e nós esquecemos. Claro que vivemos uma época assim, difícil de correr atrás das coisas. Martinho Lutero diz, num dos escritos dele, que ele acordou cedo, numa manhã ele disse, eu tenho tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para fazer, que eu preciso, pelo menos as 4 primeiras horas do meu dia, passar lendo a palavra e orando. Claro que não dá mais para a gente fazer 4 horas por dia, porque a não ser que você acorde 3 da manhã ou 4 da manhã. Mas não esqueça de que o espelho está diante de nós, e nós precisamos, e olhamos para elas e vemos exatamente o que não está certo em nós. A roupa que não combina, né? Não estou falando de roupa física, mas estou falando de roupa da alma, do espírito. Quando você olha para a palavra de Deus e você diz, isso não está combinando, precisa ser mudado. Terceiro princípio, ele diz no versículo 25, ele fala sobre a perfeita lei da liberdade. Mas que raio de perfeita lei da liberdade é esse? Olha só o que ele diz no versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquece o que ouviu, mas pratica. E quem fizer isso será feliz. Mas perfeita lei da liberdade, o que é perfeita lei da liberdade? Salmo 19, 7 diz, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Tiago ainda está falando sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita, mas por que ele chamou a palavra de Deus de lei da liberdade? João 8, 31 a 32 diz assim, Jesus falando, né, aos judeus, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E se vocês conhecerem a verdade vos libertará. A palavra de Deus tem o poder de libertar pessoas. Você pode ser livre da escravidão do pecado, da escravidão de vícios, da escravidão do medo, da culpa. A palavra de Deus livra a gente dessas coisas todas. Por isso ele fala da lei da liberdade, a lei que liberta. A palavra de Deus liberta. Uma vez eu li uma história sobre... Aqui não existem tesourinhas, né? Tesourinhas, aquele tipo de pássaro que tem a cauda em forma de tesoura mesmo, com 2 penas enormes atrás em forma de tesoura. Ela quando voa faz assim. Muito comum no oeste do Paraná, muito comum lá. Nas plantações, então você vê um pássaro mais ou menos grande assim, e ele é lindo, porque ele tem uma asa em forma de tesoura, assim, grande, que vai fechando mesmo enquanto voa para direcionar. E foi feita uma pesquisa sobre esse tipo de andorinha, e numa dessas pesquisas, foi cronometrada uma velocidade máxima dessa andorinha de 171 km por hora. Dessa tesourinha. 171 km por hora, imagina a velocidade desse pássaro. E eu li a história sobre uma tesourinha esses tempos atrás, e ela dizia assim, havia uma tesourinha que era a mais veloz de todas. E um dia ele pensou, mas eu não quero ser apenas o mais veloz das tesourinhas, eu quero ser o mais veloz de todas as aves no mundo. E ele começou então a treinar. E cada vez mais rápido. Até que um dia, depois de treinar muito, ele ainda não estava satisfeito com a velocidade dele. Ele diz, eu preciso ainda fazer alguma coisa. Ele começou então a avaliar o que é que ele precisava fazer para se tornar mais rápido ainda, e percebeu que, se ele perdesse peso, ele se tornaria mais rápido ainda.
Mas as tesourinhas não são gordas, elas não têm muito peso, então ele decidiu que se tirasse as penas, ele poderia se tornar muito mais leve e dessa forma mais rápido. Ele então decidiu tirar todas as penas e não voou mais. O que eu quero dizer com isso? Deus quer que nós voemos, Deus quer. Mas se começarmos a nos livrar daquilo, dos requisitos que Deus quer para a nossa vida, nós não vamos voar. Nós vamos fazer exatamente como essa tesourinha fez. Deus tem requisitos para a nossa vida. Deus deseja que voemos. Deus nos fez para voar. Mas quando nós começamos a arrancar essas coisas que Deus nos colocou como requisitos, nós nos tornamos como essa tesourinha e não voaremos mais. Não voaremos mais. Não se livre dos requisitos que Deus tem para a nossa vida. Nós nunca voaremos assim. A obediência à palavra de Deus nos liberta para sermos o que Deus quer que sejamos. E Cristo tomou o nosso fardo pesado e o substituiu por um outro jugo. Só que a diferença é que esse jugo de Cristo é leve e suave. Os mandamentos de Cristo, esses requisitos de Cristo não são um obstáculo para a nossa vida, mas são a nossa liberdade. Nossa liberdade. Quarta coisa, olhando para a palavra, Tiago fala sobre a pessoa que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade. A frase observa atentamente significa literalmente se inclina para baixo. Eu acho que essa expressão que observa atentamente a palavra de Deus, em português, ela não traz um significado tão forte quanto o significado no grego. Mas, basicamente, o que ele está dizendo, a ideia desse termo de observar atentamente, de Tiago, é quando uma pessoa faz uma caminhada e ela encontra algo no chão que chama a atenção dela. Não é algo que ele olha e vai embora, mas ele para, ele se abaixa, ele olha, ele analisa com todo cuidado para ver o que é. Essa é a ideia do que Tiago está falando. Não é uma olhada casual, onde a pessoa diz, interessante, e continua a caminhar. Mas é uma olhada de total atenção. É uma pessoa que para e olha com atenção. Mas o que é que isso significa na frase que Tiago usa? Ele diz, é mais do que apenas uma leitura casual. Aquela que você diz, vou ler a Bíblia, porque lá na tua consciência você sabe que precisa ler a Bíblia. Aí aquela leitura casual. É muito mais do que isso, é algo que chama a tua atenção. E você permite se aprofundar nela. Você deixa a sua mente se absorver por aquilo. Você entra nela. É aquele que observa atentamente. Então, eu sugeriria para você, na sua leitura bíblica, mudar um pouco. Não tente correr contra o relógio ou tentar fazer uma aposta entre você e o seu marido, ou você e sua esposa, vamos ver quem lê a Bíblia antes. Pode ser até divertido, mas em termos de retorno, isso não vai trazer uma coisa profunda para você. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser lida, meditada e aplicada. Né? E é isso que Tiago fala, um olhar cuidadoso. Olhe atentamente. Em quinto lugar, ele diz que precisamos permanecer na palavra, versículo 25. Tiago contrasta a pessoa que é um ouvinte esquecido da palavra com a pessoa que permanece na palavra. O que ele está fazendo é repetir um pensamento que ele já falou no versículo 22. Ele disse, sejam praticantes. Em português, a palavra sejam é facilmente ignorada por não traduzir uma grande força. Por exemplo, seja esperto. Né? A gente usa com tanta rotina essa palavra, seja esperto, seja homem, né? E essas coisas assim. A gente usa muito essa palavra do seja, mas no grego existe muito mais informação. A palavra está no sentido contínuo, de modo que isso significa continuar a ser um fazedor da palavra de Deus. Continuar a ser um fazedor da palavra de Deus. O que isso significa para a nossa vida? Praticar é interpretar literalmente, é fazer isso aqui se tornar verdade na nossa vida. Seja constantemente um fazedor da palavra de Deus. Eu e você somos desafiados a ser fazedores da palavra de Deus. Não ouvintes, fazedores. Não seria muito mais
intenso se nós tivéssemos essa tradução na Bíblia, seja um fazedor da palavra de Deus. Seja um fazedor. Nós somos chamados a fazer. Já ouvi muitas pessoas dizendo ao longo dos anos, né? Eu tentei isso e não funciona. Já tentei fazer aquilo e não funciona. As pessoas até dizem acerca de Jesus, tentei Jesus e não funcionou. Tem uma música do Legião Urbana que diz, já tentei de tudo, desde heroína a Jesus Cristo. Numa das músicas. Tem pessoas assim. Eles tentam de tudo, e parece que nada funciona. Como se Jesus fosse um tipo de receita que você experimenta para ver se você gosta. Quando uma pessoa faz um prato novo, uma receita nova, aí você vai fazer aquele teste, né? Vamos ver se é boa. Deus não nos quer apenas manuseando a sua palavra. Ele quer compromisso. E há algo especial para esse tipo de pessoa. A pessoa que se envolve no compromisso com Deus recebe algo muito especial, que é a bênção de Deus. E o texto, no versículo 25, encerrando essa parte, ele diz o seguinte, no finalzinho do versículo 25: mas aquele que o pratica será feliz naquilo que fizer, abençoado. Que tipo de pessoa será abençoado? O que permanecer na palavra. Então isso significa que nós ganhamos a bênção de Deus através da obediência? Ou ela vem pela palavra? A bênção já é nossa, gente, por meio da graça de Deus. Mas há algo que nós precisamos entender. Se você tem sua Bíblia aí, abra Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, ele diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O que conduz à vida é um caminho de bênção, mas é uma estrada difícil, apertada, estreita. O que não conduz à bênção é uma estrada larga, ampla, com vários caminhos, fácil de trafegar nela. Nós não merecemos a bênção de Deus, nós não a merecemos, mas podemos nos certificar de sermos abençoados quando nós estamos no caminho certo. Pense nisso. Você decidiu seguir a Jesus. Imagina isso. Você está no caminho para a vida. E essa estrada é difícil você ser cristão. Pode ser difícil caminhar, e de repente você olha para o seu lado e você vê uma rodovia bela e ampla. Há muitas pessoas nelas e o tráfego está fluindo legal. E eles estão se divertindo tanto e parecem tão bem, enquanto você está passando por perrengues ali, né? E você pensa, gente, isso aqui é demais para mim. Isso é muito difícil. Eu quero o que eles estão sentindo ou fazendo. Então você passa por cima da cerca e começa a viajar com essas pessoas por esse outro caminho. Mas o que você fez? Você apenas mudou de estrada. Você não está mais no caminho de bênção, mas no caminho que não tem bênção. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que está no caminho difícil da vida, tropeça, levanta e novamente continua andando, mas de uma pessoa que sabe que errou, mas não volta atrás e troca de caminho, né? Uma pessoa que mudou de direção. E Tiago fala da pessoa que é abençoada, é a pessoa que permanece nesse caminho, a pessoa que permanece na palavra. E nesses caminhos você vai tropeçar, você vai cair, você vai levantar, mas permaneça nele, continue nele. Não é um deslize, é uma escolha consciente que leva a gente a sair do caminho de bênção de Deus. De novo, nós não merecemos a bênção de Deus. Eu não mereço, você não merece. Não há nada que você possa fazer que possa merecer a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus a dá de forma graciosa, porque Ele quer nos dar. Mas temos que nos certificar de estar no caminho certo, que conduz à bênção. Se eu estou num caminho de perdição mesmo, de coisas que vão totalmente contra a palavra de Deus, e quero pedir que Deus me abençoe. Esses dias, voltando de Minas, nós estávamos descendo a serra,
E havia um carro nos ultrapassando pela direita, não sei se vocês chegaram a ver isso. O carro todo errado, caindo aos pedaços, a cada 200 metros ele tinha que parar, abrir o capô e mexer em alguma coisa. E ele vinha ultrapassando pela direita, na descida da serra, onde não tem como ultrapassar, ele vinha tudo errado. Eu fiquei muito irado com ele. E aí a Raquel disse para mim, não vamos ficar errado, Deus o abençoe. Eu falei, Deus não vai abençoar o cara, ele está errado. Não peça para Deus abençoar um cara que está errado quando Deus está fora, está errado. Deus não vai abençoar esse cara. Então não adianta a gente pedir bênção de Deus sobre a nossa vida se a gente está todo errado. Se eu vivo com outras pessoas que não a minha esposa, está errado, e eu peço, Deus abençoe a minha vida, Deus não vai abençoar. Estou fora do caminho de bênção de Deus. Fora. Levanta onde você caiu e pede para Deus te ajudar e continue no caminho de bênção. Essa questão de vida conjugal é uma das coisas mais sensíveis hoje na sociedade em que a gente vive. É extremamente aceito a questão de ter múltiplos parceiros, né? Sendo que eu não saiba, tá bom. Basicamente esse é o pensamento. Não se dá muito, eu não sei até que ponto, mas não se dá tanto valor mais à monogamia, né? A ser um só parceiro até o fim da sua vida. Foi interessante que teve uma equipe de americanos que veio numa dessas escolas aqui da comunidade que estavam casados há 30 anos, né? E foi chocante que uma das professoras ficou tão impressionada que aquele casal estava casado há 30 anos. Para ela foi um choque. Como é que pode alguém estar casado há 30 anos? Teve uma psicóloga que eu li um artigo dela e ela disse, era um homem na verdade, quando eles perguntaram há quantos anos ele estava casado com a esposa dele há 40 anos. Ele disse, estou casado há 40 anos. E eles perguntaram, mas você está casado há 40 anos com a mesma pessoa? Ele disse, não, eu casei com uma pessoa, hoje eu sou totalmente diferente do que eu era 40 anos atrás, e assim é a minha esposa. Então, esse mito da grama mais verde do outro lado é uma das maiores mentiras. E a pessoa vai querer experimentar a grama verde do outro lado, e aí se dá mauzão e pede para Deus abençoar. Então, não peça bênção sobre coisas que estão erradas, não sobre Deus, me abençoe aqui, porque eu preciso dar um jeito no leão aqui, como é que é o nome do imposto de renda? Preciso dar uma sonegada aqui, Deus me abençoe para eu conseguir ir bem na sonegada aqui. Deus não vai abençoar uma coisa dessa, está fora do caminho de bênção. Deus está procurando um povo que obedece. Bênção só vem quando nós nos colocamos debaixo ou na posição de receber ela. Se nós sairmos da posição de receber bênção, não virá bênção na nossa vida. Está errado, está fora. Deus procura um povo obediente, Ele olha para pessoas que têm fé real, o tipo de fé que traz obediência, não é uma fé cheia de coisas, fé simples, que obedece. Por isso, a fé para obedecer é tão importante. Tudo gira em torno da obediência. Nós sabemos que a palavra de Deus diz, não me ajude. Ele basicamente diz, não me ajude, apenas obedeça. A gente às vezes quer ajudar Deus, né? Deus não precisa da nossa ajuda, Ele quer obediência. Ouvir a palavra de Deus é como olhar no espelho. Olha para a tua vida e compara ela com os princípios que Deus quer para você. Compare e você vai ver, vai ficar chocado com a vida que nós levamos, que está fora dos padrões de Deus. A perfeita lei da liberdade nos liberta do medo, do pecado, da injustiça, nos liberta disso. E olhando para a palavra de Deus, nós não somente superficializamos a coisa, mas nós paramos e meditamos nela e permanecemos nela para que nós possamos ter bênção. Essa é uma sequência lógica desses versículos que Tiago nos ensina. E o meu desejo para você essa manhã é que todos nós, eu, você, toda essa igreja, que nós nos coloquemos no caminho de bênção. Que nós, como famílias, o mundo precisa, eu escrevi um e-mail essa semana para vocês, o mundo precisa de famílias que sejam referência na sociedade. Que nós sejamos essa referência, na justiça, na retidão, na honestidade, no caráter,
com famílias que não são perfeitas, mas que tentam melhorar, que não simplesmente se conformam com a circunstância ou a situação, dizem, é assim mesmo. Não, não é assim. Estamos assim, mas não é assim. A gente vai mudar a realidade. Vamos mudar essa circunstância. E é possível. Então, Deus nos ajude nesse processo, que a gente consiga ter êxito nesse processo de sermos referência numa sociedade tão sem referência, né? Não vou dizer que estamos sem referência nenhuma, com referência nenhuma, mas temos algumas referências boas. Mas precisamos de mais. Que nós sejamos, então, nossas famílias sejam, nossa igreja seja, que cada um de nós seja referência. Que Deus nos ajude. Muito bom. Eu queria aproveitar para contar um testemunho que me fez lembrar essa mensagem, né? Teve um dia que eu estava voltando de São Paulo, que eu tenho trabalhado lá, pedi um táxi. Aí quando eu estava esperando o táxi, aí o motorista saiu do carro e falou, Geise! Eu falei, olhei assim, o motorista era o Rick, que foi lá me buscar. E a gente veio conversando, né? De lá até aqui o Recreio. E o Rick tem estado afastado do Senhor, né? E ele chegou e falou para mim assim, Geise, eu não consigo mais sentir nada. Fiquei muito triste, sabe? De ouvir ele falar assim, eu não sinto tudo que eu senti. Eu não sinto mais nada. Não consigo mais sentir nada. Aí eu fiquei pensando nessa, por que se ele sentir e hoje ele não sente mais nada? E aí Deus me levou até João 14, que é essa mensagem que o Fredo pregou. Em João 14, 21, ele fala assim, quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Então, se a gente quiser sentir e ouvir e saber a revelação do Senhor, a gente precisa primeiro amar e obedecer. Amém. Então, esse era o testemunho que eu queria contar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é
manifestarei a Ele. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amém. Que Deus nos ajude a entender a mensagem, que Deus nos ajude a entender o propósito dele para a nossa vida, que sabemos que, segundo a palavra de Deus, que aquele que tem os mandamentos de Deus e os guarda, esse sim o ama. Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra que nos desafia, traz para nós princípios de vida. Eu peço nessa manhã que o Senhor nos ajude a amar o Senhor, guardando os teus mandamentos, aprendendo do Senhor, atentamente prestando atenção à tua palavra, a todo instante também, usando a tua palavra como espelho para nossa alma e nosso espírito, analisando e também acomodando as coisas de conformidade com a tua palavra. Ajude-nos a mudar as áreas da nossa vida que precisam ser mudadas. Aliás, que nós não mudemos, mas nós precisamos do teu Espírito que nos ajude a mudar. Então nos capacite para que nós possamos tomar a decisão, nos capacite também a ter forças para continuar nas mudanças e na tentativa de nos colocar na posição de receber as bênçãos do Senhor. Deus, agradecemos a Ti por essa manhã, Te agradecemos por essa palavra, por esse tempo, Te agradecemos pelo período em que podemos doar ao Senhor a adoração e louvor que está em nosso coração. Obrigado por cada irmão, cada pessoa que está aqui nesse dia. Eu peço que o Senhor nos abençoe nessa tentativa de acertar, na tentativa de descobrir a Tua verdade, de descobrir também o Teu propósito para a nossa vida. Nos ajude a encontrar na Tua palavra. E eu peço nessa manhã que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Ora sim, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Vão em paz. Tenham um ótimo domingo ainda.